Nós vamos agora conversar com o nosso superior geral, o Padre Rogério Gomes, ele que é superior geral de nós, missionários redentoristas, e que está ao vivo aqui conosco para trazer um pouco dessa imagem do Papa Francisco, que sem sombra de dúvida marcou a igreja, marcou também o nosso jeito de ser redentorista. Padre Rogério, uma boa noite para o senhor e seja bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Boa noite, Jadeilson, boa noite, Alex, e boa noite a todos aqueles que nos acompanham aí nesta noite. É uma noite especial, mas também um pouco triste para nós cristãos, católicos, enfim, para toda a humanidade. Padre Rogério, como o senhor recebeu a notícia da morte do Papa Francisco? Nós acabamos de celebrar a Páscoa, né? Ainda estamos nessas alegrias da ressurreição do Senhor, na oitava de Páscoa, como nós chamamos. E como é receber esse anúncio na certeza e na perspectiva cristã? Eu confesso que quando eu vi a notícia hoje cedo, eu não estou em Roma, eu estou aqui em nossa comunidade em Paris, e eu recebi a notícia e fiquei um pouco em dúvida. Ainda que era uma notícia oficial que trazia o logo do Vaticano, então eu fui revirar um pouco aí para se ter a certeza, né? Aí depois sim, de fato, eu confirmei. Fiquei triste porque perdemos o nosso pastor, mas ao mesmo instante eu me colocava numa cena que era a cena que nós celebramos esses dias, né, na manhã da ressurreição, né? Então era como se eu pensasse que o Papa estivesse ali naquele jardim da ressurreição, né, e também fazendo a sua Páscoa ali com o ressuscitado. Então foi, para mim, uma data muito bonita, apesar da dor, do sofrimento, mas para a gente que acredita na morte e ressurreição de Jesus e temos essa certeza da vida eterna, então é uma data muito marcante, né? Hoje eu escrevi um texto e pensava e dizia, né, que Francisco ele se despediu da vida ao modo de Francisco, né? Ele esteve na Quinta-feira Santa, ele esteve lá numa prisão, depois encontrou o presidente dos Estados Unidos, depois deu a bênção no domingo e abençoou as crianças, os bebezinhos e saiu dando a volta que sempre fazia na Praça de São Pedro, né? Então termina o seu ministério junto com o povo, né? Padre Rogério, que legado o Papa Francisco ele deixa para a igreja e especialmente para nós missionários redentoristas? Nós que recebemos de Afonso um carisma de proximidade com os mais pobres e os mais necessitados. Nós que recebemos de Afonso um carisma de uma linguagem simples, acessível para o povo. Como isso se soma ao legado do Papa Francisco? Penso que o legado do Papa Francisco está muito ligado ao nosso carisma, né? A evangelização dos mais pobres e dos mais abandonados. E o Francisco, ele sempre insistiu nisso, né? E uma igreja, preferia uma igreja manchada, ferida, que saísse a campo realmente para buscar aqueles que estavam caídos, né? Uma igreja samaritana. Quando nós celebramos o capítulo geral, no dia 1º de outubro de 2022, nós nos encontramos com o Papa Francisco. E ele nos falava da dimensão da missionaridade, né? E nos fazia uma provocação para a gente sair das nossas zonas de conforto. E a certo ponto do seu discurso, que foi um discurso improvisado, né? Ele não seguiu o texto, vamos dizer, oficial, mas ele fala
né? Como diz, com o seu gesto, espontaneamente. E aí ele faz uma provocação, né? Quais são as zonas de conforto de uma congregação, de uma província, de uma comunidade, e também de como nós podemos, também como religiosos, acomodar os nossos votos, né? E o Papa Francisco, ele insiste muito conosco redentoristas, exatamente na dimensão da formação da consciência, né? Francisco, ele tem um olhar sobre o mundo muito amplo, né? Papa Francisco, ele era um papa, né, de provocar, né, para que as pessoas saíssem de suas zonas de conforto e vissem o mundo fora do seu quadrado, da sua bolha, como dizem, né? E ele faz isso e muitas vezes não é entendido, mesmo dentro da própria igreja. E ele nos ajudou muito nesse sentido da teologia moral ao propor, né, esse legado redentorista. Ele, por exemplo, concedeu o título Academia Alfonsiana de Pontifícia, né, em janeiro de 2023. Então, ele tinha um apreço muito grande. E quando nós encontramos com ele como Conselho Geral, depois, em 25 de fevereiro de 2023, foi muito interessante ele me perguntando sobre a congregação, né? A curiosidade dele de saber sobre a congregação, sobre os trabalhos da congregação. Então, penso que o legado dele está muito ligado ao nosso carisma e também nos deixa essa memória provocativa e, ao mesmo instante, essa memória afetiva e que nos projeta também para continuar a nossa missão. E é interessante, Padre Rogério, que, de fato, é uma memória provocativa, né? Ele foi uma presença muito provocativa para nós redentoristas e eu me lembro realmente desse discurso dele no capítulo geral, né? Depois lendo, de fato, Francisco foi um homem inquieto, ele lutou, né, para colocar o evangelho em prática e provocou nós missionários redentoristas a não esquecer da missionariedade tão assumida na vida de Santo Afonso e dos primeiros redentoristas. E eu acredito que esse seja um legado importante para nós missionários continuarmos aí a nossa missão de anunciar a copiosa redenção. E nós agradecemos, Padre Rogério, pela sua participação e colaboração aqui conosco nesse dia em que a TV Pai Eterno, durante todo o dia, passou aí comunicando e fazendo com que esse legado do Papa Francisco seja conhecido por mais pessoas ainda. E nós queremos agradecer a sua presença, o senhor como nosso superior geral, que também nos anima na nossa missão a cada dia. Agradeço pelo convite e que todos nós, animados por esse espírito de Francisco, não percamos a esperança e continuemos a trabalhar por um mundo melhor, como ele sempre dizia em suas palavras, nos seus discursos, em seus escritos. Deus abençoe a todos. Amém, Padre Rogério. Nós que agradecemos também a sua participação.